o que o Congresso gostaria de ter em relação a esses penduricalhos, né? Hoje a gente viu mais cedo ocorrer uma reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. CNN Brasil registrou ao vivo o momento em que os dois chefes do Congresso Nacional deixavam a sede do Supremo Tribunal Federal, com o Pedro Moreira hoje de manhã, Lari. E você traz a apuração aí dessa busca por uma espécie de meio termo, digamos assim? Exatamente, Yuri. Até fazendo um adendo, uma ligação com o que falou agora o Pedro para a gente, dessa sinalização do Supremo Tribunal Federal. Tem uma leitura ali no Congresso muito importante disso, que essa reunião que você citou, ela aconteceu a pedido do Fachin. Então, foi uma movimentação que a gente viu vindo do Supremo Tribunal Federal e que chegou ali dentro do Congresso Nacional como uma espécie de bandeira branca de vamos sentar para conversar. Porque a leitura no Congresso, desde a primeira decisão do ministro Flávio Dino, aí veio a segunda decisão e depois aquela do ministro Gilmar Mendes, tentando, amenizar um pouco as coisas, mas essas decisões foram lidas dentro do Congresso Nacional como uma imposição por parte do Supremo, que cabe a ele, obviamente, tomar esse tipo de decisão, mas num Supremo que vem sendo muito criticado e que já tem um histórico de problemas com boa parte dos parlamentares, isso só tinha ali até aquele momento acirrados ânimos, principalmente quando se fala da relação do Supremo com o presidente Hugo Motta. Por quê? Porque Motta, nos últimos tempos, não tinha reclamado, não aparecia ali nenhum grande problema do presidente da Câmara com o Supremo. Mas a decisão dos penduricalhos, ela vem, a primeira, do ministro Flávio Dino, pouco depois desse acordo que tinha sido costurado para aumentar o salário /penduricalhos dos servidores da Câmara e do Senado, em especial pelo presidente Hugo Motta. Então, havia uma certa indisposição do presidente da Câmara, do Senado Federal já existia há algum tempo, mas nos últimos tempos, não só a imagem do Supremo ela era muito negativa na população como um todo, por conta do caso Master, mas especialmente tinha piorado a relação institucional STF e Legislativo brasileiro. Então, a partir do momento que vem um convite do ministro Fachin, não foi necessariamente sinalizações dos dois presidentes, Alcolumbre e Hugo Motta, mas uma ação, uma manifestação que partiu do Supremo e do presidente do Supremo, que a leitura institucional ela é muito maior do que se tivesse partido dos ministros relatores nesse caso. Então, há sim um entendimento ali, pelo menos por enquanto, do Congresso Nacional de, abre aspas, boa vontade do Supremo, de que será possível encontrar um meio termo, um período de transição, como citou a nossa âncora Tainá Falcão, o próprio presidente do Tribunal de Contas da União. Só que aí a gente parte por um outro problema, Yuri, que a gente conhece muito bem aqui em Brasília há muito tempo. Como vai se dar essas reuniões? Daqui a 60 dias deve levantar como será esse período de transição. O entendimento é que até agora nem eles sabem como que vão fazer isso. É uma sinalização boa a leitura do Congresso, é essa sim, uma aproximação do Judiciário com o Legislativo, mas ainda na prática há muitas dúvidas de como colocar isso em ação, Yuri. E muita expectativa da sociedade em geral que não se conforma mais, não aceita mais esse tipo de subterfúgio sendo tomados por agentes públicos. Isso, em geral, é um problema maior no judiciário, mas que também existe no legislativo durante muito tempo. Existiu no executivo, agora existe em menor proporção desses subterfúgios para se burlar a lei, para se descumprir a lei. É disso que se trata, porque a Constituição é clara. O teto do serviço público é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa que aconteça excepcionalmente acima disso, deveria ser uma exceção, mas em muitos lugares, e a gente sabe disso, e a imprensa noticia muito isso há muito tempo, tem se tornado regra. Obrigado mais uma vez, Larissa Rodrigues.